Pronto, então, desculpa, começou aqui a gravar já, tá certo? Então, vou começar com um dos assuntos que a gente estava trabalhando em empreendedorismo, tá? E aí eu publiquei já uma atividade lá no Classroom. E aí vocês podem fazer também, tá? Não sei se vocês já ouviram, se já fizeram, que a gente chama isso de análise SWOT ou análise fofa. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? E esse tipo de análise é interessante porque às vezes essas análises caem dentro dentro de processos seletivos. Praticamente todas as empresas buscam fazer isso para ter um conhecimento sobre ela, sobre o que é que ela pode melhorar, fazer uma análise. A gente pode fazer esse tipo de análise voltada para a gente mesmo, fazer uma análise pessoal, tá? E é uma análise que tem esse nome, SWOT ou FOFA, que significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, é uma análise que a gente faz olhando para o ambiente interno e olhando para o ambiente externo. Ou seja, quando eu quero falar sobre forças e fraquezas, dois Fs, eu vou olhar para dentro, ou seja, internamente. Então, o que é que eu tenho de bom? Qual é a minha força? O que é que eu consigo olhar e ver? Olha, poxa, eu sou um bom programador em PHP, tá certo? Mas o que é que eu tenho de fraqueza? O que é que eu ainda deixo a desejar? Eu sou muito perfeccionista e eu demoro muito programando em PHP, por exemplo. PHP é uma linguagem. Então, quando eu falo da força, eu estou falando de mim. Quando eu falo da fraqueza, também estou falando de mim. E quando eu vou olhar agora oportunidades e ameaças, eu passo a olhar agora para fora. Então eu vou olhar agora o mercado. Quais são as oportunidades que o mercado ele permite ou ele me dá para que eu possa usufruir dessa minha força? Então, se eu sou um bom programador PHP, se eu sou um bom programador Python, eu posso ver dentro de oportunidades, vamos supor que são duas linhas aí de carreiras que estão em crescente, em ascensão em relação a crescimento, ou seja, o mercado está demandando muitos profissionais desse tipo. E o que é que tem de ameaças? Ameaças é o que é que eu olhando para fora pode vir dar errado aí e eu não ser aproveitado pelo mercado, por exemplo. Então eu posso olhar e ver que mesmo essas linguagens em crescente, em ascensão aí, em relação ao crescimento, eu aprendi a trabalhar com elas de uma forma, utilizando alguns frameworks, algumas coisas, que talvez possa ser que não seja utilizado daqui a 1, 2 anos. Então, isso pode ser uma ameaça para mim. Então, aqui tem um exemplo de uma empresa, tá? Uma empresa de tecnologia que ela estabeleceu as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dela. Então, só como exemplo aí, ele, por exemplo, de força, ela disse que ela é uma excelente plataforma tecnológica, um time de fundadores capaz e motivado, tecnologia própria e difícil de ser copiada. Então, todos esses itens ela estabeleceu olhando para dentro da empresa, tá? As fraquezas da mesma forma. Então, eles olhando para dentro da empresa, sem influência do meio externo, o que é que eles acham que eles têm que ainda não é bom? Então, eles sabem que é uma marca jovem e que foi, a empresa foi criada agora, então ela ainda é um pouco desconhecida. Ele sabe que, como é uma empresa nova, tem pouco capital para investir. Quais são as oportunidades? Podem ter investidores aí interessados em capitalizar a empresa. Isso agora olhando para fora, tá certo? Então, é,
O que é que eu tenho de ameaça? Eu posso, da mesma forma, de oportunidade que eu tenho investidores aí que podem vir colocar dinheiro dentro da minha empresa, eu tenho de ameaça que eu olhei para o mercado e vi que a taxa de juros ela pode crescer aí muito no próximo tempo, então eu posso pegar, vamos supor, um empréstimo ou alguma coisa do tipo e ter que pagar muito mais porque esses juros vai crescer ao longo do tempo. Então, esse foi um dos assuntos que a gente estava conversando lá dentro da sala de aula. É esse tipo de análise, essa análise SWOT, ou análise fofa, tá? E aí eu pedi, postei lá a atividade que foi para que vocês buscassem qualquer uma dessas análises aí de empresa e publicassem. E a próxima atividade agora eu vou pedir para que vocês façam esse tipo de análise agora de cada um de vocês. A próxima atividade que é o que a gente estava trabalhando dentro de empreendedorismo. Vocês conseguiram acompanhar? Ficaram com alguma dúvida? Guilherme Cordeiro chegou agora. Guilherme Cordeiro é do A também, não é isso, Guilherme? Boa noite. Isso, show de bola. Beleza. Isso aí. Então, deu para acompanhar? Vocês ficaram com alguma dúvida relacionada a isso? Tudo ok? Maria Eduarda, João, beleza? Então vocês conseguem fazer lá a atividade, já fizeram, não deu tempo de conferir, mas depois dê uma olhadinha, que é bem simples em relação a isso, e é importante, assim, para a nossa vida a gente conhecer e saber que existe essa análise SWOT, tá certo? Então aí, agora, seguindo, vamos para um compilado agora de ABD, tá certo? E depois a gente vai para o de Python, de lógica de programação. Então, olha só, deixa eu compartilhar agora aqui de ABD. Cadê? Então não vai, deixa eu compartilhar a tela inteira para ver. Não. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? E ver aqui a entidade 1. Estão vendo? Ótimo, show de bola. Então, pessoal, o último assunto que eu tinha postado lá, tá? Tinha postado um vídeo também, não sei se vocês conseguiram acompanhar, que foi o de modelagem, de conversão de um modelo conceitual para um modelo lógico, tá? E a gente está fazendo isso agora em sala de aula. Então, existem algumas regrinhas para a gente fazer esse tipo de conversão. Então, vou falar aqui e aí a gente vai pontuando. Então, vamos supor, tá, que eu tenha este tipo de situação aqui. Então, vou jogar para cá. Eu tenho a entidade um, tá? Cadê aqui? Vou deixar, vai ser. Eu tenho esse tipo de situação. Eu tenho uma entidade fazendo um relacionamento com outra entidade. Deixa eu, deixa eu só testar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, quadro de comunicação.
Deixa eu criar um Jan aqui, ver se vocês... Deixa eu só ver aqui se dá. É... Vocês conseguem acessar esse link aí que apareceu, pessoal? Vocês podem tentar, por favor? Ah, tá pedindo para baixar um aplicativo, é? Ah, tá. Beleza. Mas deixa eu ver aqui. É, Deixa eu só. Deixa eu ver se eu consigo então compartilhar minha tela. Porque aí vai ficar melhor da gente que eu posso escrever. E se vocês quiserem aí tentar acessar, copiar esse link e tentar acessar via navegador, vocês podem entrar dentro do mesmo local que eu vou estar mexendo aqui agora, tá? Então, deixa eu botar aqui para apresentar. Deixa eu ver se ele aparece. Pronto. Pronto. Acho que agora vocês já estão vendo aí. Tá? Então, estão vendo já a tela? Beleza. Do Jamboard. Pronto. Então, vamos supor que eu tenho aqui a entidade 1, certo? Essa entidade 1, ela pode ter, ela pode ter, como se chama? Pode ter vários atributos aqui vinculados a ela, tá? Eu vou deixar assim só por enquanto sem ligar, só para que a gente possa ter e ganhar tempo aqui para ser mais rápido, tá certo? Então ela pode ter vários atributos relacionados a ela. E aí cada atributo ter um nome aqui, vamos supor, nome, ou ter idade, ou vamos supor que fosse um- uma pessoa e ter um CPF ou qualquer coisa assim do tipo, tá? E aí eu vou deixar só assim por enquanto, fica melhor da gente ver. A gente ter um nome, idade, CPF, tudo vinculado a essa entidade. E toda vez que a gente tem uma entidade no modelo conceitual, deixa eu colocar aqui, modelo conceitual, conceitual, tá? A gente pode converter para um modelo lógico. A gente pode converter, pode não, a gente vai converter para um modelo lógico, tá? Todas as entidades do modelo conceitual são convertidas para um modelo lógico. E aí essa conversão se dá, a gente põe o nome da entidade, então eu coloco aqui o nome da entidade, abro parênteses e coloco os atributos que essa entidade tem. Tá? Tô só testando o Jamboard aqui para ver se fica melhor da gente trabalhar. Tá? A melhor situação seria o quadro agora para a gente estar fazendo. Então, a nossa primeira regra de conversão, tá? Do modelo conceitual para o modelo lógico diz que toda entidade do modelo conceitual vira uma tabela no modelo lógico. Então, para a gente converter, para a gente fazer
isso daqui é mais ou menos como se eu dissesse assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse uma entidade. Cadê o meu mínimo? Uma entidade que eu estava falando. Eita, eu estou mexendo minha tela, mas você tá parado no Jamboard para vocês. Então eu tenho aqui, como se eu tivesse minha entidade pessoa. Opa, não quero editar. Pessoa, tá? E essa entidade pessoa, ela se relacionasse, vamos supor que ela se relaciona com uma outra entidade. Então, vou pôr aqui logo a outra entidade. Se relaciona com uma outra entidade. Deixa eu ver se dá para ligar aqui. Não dá para ligar. Deixa eu ver se daqui. Bom, esses aqui são os atributos. Tá? Então, pessoa vai se relacionar com, vamos supor aqui, casa. Não, deixa eu fazer uma situação melhor. Estudante com escola. Pronto. Estudante estuda em escola. E escola tem aí de atributo CNPJ, que é o que define, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? E tem um nome. Então, esses são os atributos de escola. Então, eu tenho que um estudante, ele vai estudar em uma escola. E que uma escola, ela vai ter vários estudantes, certo? Então, como é que eu representaria essa situação no modelo lógico? Então, a nossa primeira regra, essa que eu disse aqui anteriormente a vocês, diz que todas as entidades desse modelo conceitual vão virar uma tabela no modelo lógico. A tabela que a gente fala e que vocês vão representar dentro no caderno de vocês é só o texto assim escrito, tá? Mas como eu estou falando em tabela, é a mesma coisa, eu só pôr aqui, é a mesma coisa de estar fazendo isso daqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela toda. É a mesma coisa de estar fazendo isso daqui, ó. Então, ó, um estudante, ele estuda em uma escola. E em uma escola tem vários estudantes. E aí eu disse que essas entidades vão virar uma tabela. E quando ela vira uma tabela, leva consigo os atributos. Então eu tenho aqui agora uma tabela de estudantes e tenho também uma tabela de escola. E aí, estudante tem atributo nome, idade e CPF. Então, CPF é a chave primária, nome, idade. Então, aqui, vamos supor, está a minha tabela de estudante. Então, toda a entidade do modelo, toda a entidade no modelo conceitual
vai virar uma tabela no nosso modelo relacional. Escola, a mesma coisa. Então, CNPJ e nome. É o que tem lá. Por que é que eu estou fazendo isso? Só para poder ilustrar para vocês. Então, vamos supor que o CPF de Maria Eduarda, vai estar aqui, Maria Eduarda, idade, aqui, só testar, tá? Aí, CPF de Guilherme, tá aqui, CPF de Guilherme, idade, aí, e assim por diante. Então, a gente sai colocando o CPF e os dados de cada um. Então, eu vou pôr mais um CPF aqui. Vamos supor que é de João. Tá aqui. Aí a gente cadastra aqui todas as, todos os estudantes. Quando a gente está modelando, fazendo um modelo conceitual, a gente faz ele já pensando nessa situação, para que a gente possa representar isso daqui em um banco de dados. E o banco de dados ele vai se assemelhar a isso que vocês estão vendo, que é uma planilha de Excel, tá certo? E aí do outro lado, eu disse que a gente tem escola aqui, tá? Que está fazendo esse relacionamento, e escola tem CNPJ em nome. E aí, como é uma entidade, ela também vai virar uma outra tabela aqui à parte, tá? Então, escola vira uma outra entidade e ela vai ter o seu CNPJ e aí vai ter o nome: Escola Técnica Ariano Vilar Safuna. E aí pode ter um outro CNPJ, Escola Técnica Governador Eduardo Campos. E aí um outro CNPJ, Escola Técnica, Professor Arlindo, e assim por diante. Tá certo? Então vão ter vários dados aqui com várias escolas. Então essa é a nossa primeira regra, que diz que toda entidade do nosso modelo conceitual vai virar uma tabela no nosso modelo lógico. E vira essa tabela carregando consigo todos esses atributos, tá? Que eles têm. Beleza? Até aí tudo bem? Deixa eu só ver quem entrou mais aqui foi Bianca. Boa noite, Bianca. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai agora para a nossa segunda regra, tá? A nossa segunda regra vai chamar atenção para esses dois carinhas aqui, ó. Esse daqui, desculpa, vai chamar atenção para esse carinha aqui, que é o relacionamento, tá certo? E aí esse relacionamento nosso aqui é de 1 para n, ou seja, de 1 para muitos. E aí eu vou voltar aqui para a tabela para que a gente vocês possam me ajudar. Vejam bem, qual é a escola que Maria Eduarda estuda? Olhando só para esses dados que estão aqui na tela. Vocês conseguem informar qual é a escola que Maria Eduarda estuda? Eu posso dizer que ela estuda na ETE Ariano Vilar Suassuna? Só olhando para esses dados? Exatamente. Não tem nada que me diga que Maria Eduarda estuda na ETE Ariano Vilar Suassuna. Tá certo? Da mesma forma que Guilherme, que João. Beleza? Se eu pegar aqui agora CPF e colocar
do lado aqui da ETA. CPF 111. E perguntar a vocês, quem é o aluno que estuda na ETA Ariano Vilar Suassuna? Agora vocês conseguem me responder? Agora dá para responder? Eu posso dizer que quem estuda aqui é Maria Eduarda, porque o CPF dela é o mesmo, correto? Nossa. Então posso chegar aqui e dizer que Guilherme estuda na Escola Técnica Governador Eduardo Campos. Tá aqui. Então eu começo a criar um vínculo entre essas tabelas para que eu possa ter relacionamento entre os dados, certo? Beleza. Sendo que no nosso relacionamento a gente está dizendo que é de um para muitos. Então, aonde é que fica um, aonde é o muitos? Ou seja, é um estudante, ele estuda em uma escola apenas. Em uma escola é que tem vários estudantes. Então, se eu coloco o CPF de Maria Eduarda, de Guilherme, aqui o CPF do estudante do lado da escola, o que é que vai acontecer? Eu consigo dizer que João Pereira estuda na ETE Ariano Vilar Suassuna? Não mais vou conseguir. Não mais vou conseguir. Por quê? Porque ele só tem e só permite aqui um CPF. Então, para fazer essa situação de um para muitos, a gente vai falar agora de uma outra regrinha que diz o seguinte, ó, que toda vez que a gente tiver essa situação de um para muitos, a chave do lado um vai para o lado N, tá? E aí eu vou explicar essa parte de chave para vocês. Mas olha só, o CPF, tá? Não vai vir para cá. Eu vou apagar aqui. E aqui agora, olha só, eu vou pôr o CNPJ. Então, vou pegar esse CNPJ aqui da ETE Ariano Vilar e vou pôr aqui. Agora, se eu perguntar a vocês, quantos estudantes temos na Escola Técnica Ariano Vilar Suassuna? Vocês conseguem me responder? Isso. Nós temos 3 estudantes na ETE Ariano Vilar Suassuna, ou seja, o nosso vários, tá? Agora, João Pereira estuda em quantas escolas? Apenas uma, correto? Porque ele está vinculado a apenas um CNPJ. Então, nessa situação, a gente consegue atender a este nosso relacionamento aqui. Então, a gente tem uma segunda regrinha. Cadê aqui? A gente tem uma segunda regrinha nossa. Opa, segunda regra. Que diz o seguinte, ó. Que todo relacionamento de um para n ou de n para um é a mesma coisa, tá certo? A chave do lado um vai para o lado n. Então, vou pôr aqui, tá? A nossa segunda regrinha. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de relacionamento, a chave do lado um vai para o lado N. Quando eu começo a falar em chave, pessoal, a gente aqui no nosso modelo conceitual, a gente trabalhava com o conceito de atributo identificador.
tá certo? E no nosso modelo lógico, a gente passa a chamar agora de chave primária e chave estrangeira. Então, chave primária vai ser usada para identificar de forma única e exclusiva cada ocorrência da tabela. Eu vou pôr assim, tá certo? Da tabela para ficar mais fácil da gente entender. Então, quando eu estou falando cada ocorrência da tabela, eu estou falando cada linha aqui. Ou seja, se Maria Eduarda tem um CPF 111 e CPF é minha chave primária, o banco de dados não vai deixar eu colocar uma outra pessoa, por exemplo, Laísson aqui dentro. Ele diz que isso daqui é uma violação à minha chave primária e não permite eu cadastrar, tá certo? E aí a gente tem o outro conceito, que é a nossa chave estrangeira. E a chave estrangeira nada mais é do que uma chave que referencia uma chave primária de outra tabela. Ou seja, aqui, como a gente fez agora com o nosso CPF. Deixa eu só ver como é que eu mexo aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Então, ó, o CNPJ. O CNPJ dentro de escola, ele assume dentro da tabela escola, ele é a chave primária. E dentro da tabela estudantes, o CNPJ, ele passa a ser agora o que a gente chama de chave estrangeira, tá? Eu não estou aqui com o quadro, mas se eu tivesse, aí isso ia mostrar o seguinte, é que toda vez que a gente tem esse tipo de situação e está colocando lá, a gente representa, deixa eu representar aqui no Jamboard, que fica melhor. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, quando vocês forem pôr no caderno, a gente coloca assim, ó. Ali eu só escrevi na tabela mesmo, só para que vocês possam tentar ficar mais fácil para entender. Então vou colocar aqui, ó, escola, aí a gente põe CNPJ, nome. Então, o nosso modelo lógico, que aí vocês, quando fazem essa conversão, vai ter como resultado, é isso aqui. Estudante, aí CPF, nome, idade. Nome e idade, tá? E aí, a gente colocou dentro de estudante, colocamos o CNPJ da escola para que a gente possa fazer essa referência. Então, o nosso modelo final convertido é este daí, acrescido disso aqui, ó. Essa linha em CNPJ, a linha em CPF, para indicar que eles são chaves primárias. Essa linha abaixo indica que é chave primária. E toda vez que a gente tiver uma chave estrangeira, a gente vai pôr uma linhazinha acima. E aí a gente coloca essa linha em cima e arrasta uma setinha para o local de onde ela se originou, tá certo? Então, se eu pedisse, pessoal, converta este modelo conceitual para, deixa eu apagar isso aqui, para o modelo lógico, aí vocês converteriam para este modelo aqui, tá certo? Apenas escrito, sem precisar fazer a tabela, sem precisar colocar dados, nem nada, tá certo?
Então, essa é a primeira parte. Depois a gente vai estudar outras regrinhas a mais aqui desse processo de conversão. Mas de ABD, por hoje, eu paro nessa primeira e segunda regra. E aí, na próxima aula, próxima semana, a gente vê as outras mais três regrinhas. Tranquilo? Deu para acompanhar, pessoal? Show. Com isso, dá para vocês fazerem também a atividade de lá de ABD, tá certo? Que está publicada. Beleza? Deixa eu só. Deixa eu ver aqui, ó. Eu salvo aqui como PDF, depois compartilho lá com vocês também. Pronto. E aí agora, deixa eu só parar agora esse compartilhamento para que a gente possa abrir o Python. Abrindo o Python aqui. Vou abrir aqui o Python. Pronto. Então agora a gente vai para o compilado do Python, tá? E o Python eu já tinha passado para vocês a parte do while, tá? Mas ainda tem gente com dúvida, eu vou fazer uma revisãozinha aqui rápida. E um outro laço de repetição que a gente passou a estudar, que é o for, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo esta tela que eu escrevi agora? Ou estão vendo esta tela? Vocês estão vendo a tela A ou B? Boa noite. Boa noite, Deus lhe abençoe, papai. Rapidinho, pessoal. Amanhã. De biscoito de leite. Beleza, então deixa eu só parar aqui e converter e ver se mostra as duas. Pronto. Estão vendo agora essa daqui? A tela A também? Alguém confirma aí, por favor? Tá vendo a tela A? Ah, sim, show de bola. Obrigado, João. Obrigado, Guilherme. Pronto, então vamos lá. Então, a gente estamos estudando laços de repetição. Laços de repetição. Então, o objetivo de laço de repetição, como a gente já tinha visto, tá certo? É fazer com que determinado bloco de código que já tem uma tendência natural a se repetir, tá? Ele fique ali dentro desse loop e a gente não precise reescrever esse código várias vezes. Então ele fica nesse laço que a gente chama de looping, tá? Então a gente estava vendo isso, a gente começou a ver o while. Então, o while, fazendo uma revisãozinha aqui, vamos supor que eu tenha um n igual a 10, certo?
e eu faço isso aqui, ó. Enquanto n for maior do que zero, faça isso aqui. Print n, e n agora, toda vez que eu entrar dentro desse laço de repetição, o valor de n que está armazenado vai ser atualizado em -1. N começou em quanto? Em 10. Então ele vem aqui. Enquanto 10 é maior do que zero, é. Então vou imprimir 10 na tela. Então a saída esperada, a primeira vez, vai ser imprimir 10 na tela. Aí eu venho aqui nessa linha agora e digo, ó, n vai ser 10 menos 1, ou seja, 9. Então quando ele chegar aqui no final, deixa eu botar aqui só para vocês terem uma ideia. Quando ele chegar no final dessa execução, n vai ser 9 e ele não vai vir para cá, ó, e imprimir print fim. Ele vai continuar dentro do while. Por quê? Porque o while, a estrutura básica, é sempre verificar se essa condição é verdadeira. Então, como n agora é 9, 9 é maior do que zero? É. Então, como 9 é maior do que zero, essa condição ainda é verdadeira. E aí ele vai ficar rodando, tá? Dentro desse bloco de código aqui, ó, ele vai ficar rodando até que isso daqui não seja mais verdadeiro. Então vamos supor, aí foi 9, 8, tal, 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 cheguei lá no final. Vamos supor que n agora é 1. Então ele veio 1 é maior do que zero? É. Aí ele vai imprimir 1 na tela. 1. Aí ele vai dizer n agora é 1 menos 1. Então n vai ser 0. Aí ele volta para cá. Quando ele chegou aqui, ele vai perguntar: 0 é maior do que zero? Aí ele, opa, essa condição é falsa. Então, como essa condição é falsa, ele não vai executar nada do que está aqui dentro. Agora ele vai vir para cá, para a linha principal do programa, e vai executar esse comando de print fim. Então, o laço de repetição, tá? Esse looping, ele fica preso no código até que essa condição ela não mais se satisfaça. Então, eu posso, inclusive, chegar a um dos problemas, por exemplo, de computação, nessa situação aqui, que é chamado de loop infinito. É quando eu não atualizo essa minha condição para que em algum momento ela seja falsa. Então, por exemplo, se eu não tivesse isso daqui, que eu estou subtraindo 1 toda vez do meu n, toda vez que ele roda, ele sempre 10 sempre continuaria sendo maior do que zero e ele poderia estar entrando em um loop infinito e só imprimindo 10, 10, 10, 10 sem parar até chegar a travar meu computador. Tá certo? Então vou rodar aqui só para que vocês possam ver. Então deixa eu salvar. While.p. Então, ó, o que é que eu fiz? Eu pedi para ele executar, ele definir n como 10, ele verificou a primeira vez 10 é maior do que zero, então imprima 10. Vem aqui nessa linha agora e subtraia 1 de n, ou seja, subtraia 1 de 10. 10 menos 1, 9. Vim para cá. 9 é maior do que zero? É. Então, imprima 9. Aí ele veio aqui, imprimiu 9. 9 menos 1, 8. Aí volta para cá. 8 é maior do que zero? É. Então, imprima 8. 8 menos 1, 7. Aí vai, até que ele chegou no 1. Aí, quando ele chegou no 1, aí deu 1 menos 1. Aí 0 não é maior do que zero. Ele saiu desse laço de repetição e voltou para aqui para o programa principal e aí imprimiu fim no final. Tudo bem?
tudo bem com o while. Eu passei uma atividade para vocês aqui no Classroom, que foi a atividade aqui, deixa eu só pegar aqui. Que foi a atividade do while. Ó, foi a atividade do while que dizia o seguinte, ó. João gostaria de saber quantos números são necessários para ele somar e tudo mais. Aí algumas pessoas ficaram com dúvidas, eu postei aqui, tá certo? Então, só para só para explicar para vocês, pessoal, é o seguinte, ele dizia o seguinte, que eu tenho uma sequência de números dentro dessa questão, dizer assim, eu tenho uma sequência de números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí em diante, tá? E eu queria saber quantos números aí em sequência é necessário para que eu possa ter a soma desses números, por exemplo, com 15. Quantos números eu preciso? Aí eu começo a somar aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então eu preciso apenas de 5 números para ter a soma de 15. Então aí ele passou, eu passei a questão, considerando essa mesma sequência, quantos números são necessários para que a gente possa ultrapassar o valor aí de 200, tá certo? Então, para responder essa questão, eu fiz dessa forma. Então, como eu quero a soma dos números, tá? Que ela não ultrapasse 200 e eu tenho que responder com while. Desculpa, deixa eu só pôr aqui na questão, fica melhor para vocês. Pronto. Quando eu falo para que ele ultrapasse o valor, ou seja, ele pode ser maior do que 200. Então, esse último número, se ele vai ultrapassar 200, vocês também têm que considerar. E aí vocês devem contar. Vai travar com outro diabo aberto, né? Tá certo, Guilherme. Então, mas aí vocês devem contar quantos números a gente tem para que ultrapasse, tá? Então, eu guardei duas variáveis, soma e número de voltas, que é a quantidade de números. Então, eu botei número de voltas porque eu estou dentro do laço de repetição. Então, como eu estou dentro do laço de repetição, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mas vocês não estão vendo a tela não, né? Caiu a internet aqui do computador. Ai, Deus. Pessoal, vocês me ouvem de novo?
Caiu geral aqui. Eu tava ainda no. Ai, eu tava ainda aqui. E aí caiu o 3G também. Aí eu consegui ativar aqui pra botar. Eu tô com medo de ter perdido toda a gravação. Deixa eu tentar. Eu... Tá sem Wi-Fi aqui em casa agora. Eu vou tentar rotear aqui o meu 3G para ver se pelo menos eu consigo terminar e eu também não perder a gravação. Só ver se eu consigo aqui. Ai, se Deus quiser, pera ainda. Aqui apareceu também dizendo que a reunião está sendo gravada. Pronto, eu tô com. Tá o meu 3G, tá certo? Tá compartilhando, eu vou ver aqui quanto é que ele aguenta. Vamos lá, pessoal, deixa eu botar para apresentar de novo. Pronto, vocês conseguem ver minha tela agora? Desculpa. Pronto, ótimo. Então, só mais 5 minutinhos aí para 6 minutinhos a gente termina. Então, como eu quero verificar essa soma de 200, partindo do 1, seguindo em diante, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu criei duas variáveis, soma e número de voltas, que à medida que ele vem aqui dentro do while, ou seja, à medida que ele passa por esses números e ele vai somando esses números, tá? Eu vou acrescentando mais um aqui o número de voltas. Então, ó, eu pedi para ele começar no zero. A primeira vez que ele entrou dentro do while e eu quero que a soma ultrapasse 200. Então a soma começou no zero. Então soma é menor do que 200? Sim, porque começou no zero é a primeira vez. Então venha cá e calcule aí ou adicione mais um ao número de voltas, ou seja, venha para cá, para essa posição inicial, 1. Então a minha soma agora vai ser o valor que ela tinha anteriormente, que é zero, mais esse número de voltas, ou seja, zero mais 1. Então a primeira vez que eu entrei dentro do meu while, eu tenho 1. A segunda vez que eu entrei dentro do meu while, eu vou ter agora, quem é o outro número? 2. Então o número de voltas vai ser 1 mais 1, 2. Aí minha soma não era 1? Era. Aí eu estou pegando agora a soma mais o número de voltas. Então, 1 mais 2, 3. Aí a próxima vez que eu entrar dentro do while, eu já estou dando a terceira volta. Então eu vou somar agora 3 mais 3. Aí depois estou na quarta volta. Aí vou somar agora 6 mais 4. E assim por diante. Então ele vai ficar fazendo isso até que a soma seja menor que 200. E aí o número que garante que essa soma vai ser menor que 200 é o número 20. Então ele vai contar até 20. Quando ele chegar em 20, aí ele tem um valor que ultrapassa 200, que é a nossa resposta, que é o número de voltas. Tá certo? Que foi da questão que foi pedido lá. E aí, essa é uma das formas da gente trabalhar com o laço de repetição. Ou seja, a gente utiliza o while, tá? O while verifica a sintaxe do while. Sempre vai ser essa. A gente vai escrever while, uma condição aqui dentro, condição, dois pontos,
e o nosso bloco de código. Então, o que tiver aqui dentro, tá, vai ser executado sempre que essa condição for verdadeira. Então, a gente precisa ter o cuidado de toda vez de estar trabalhando o while, atualizar essa condição aqui dentro. Porque senão, olha só o que acontece, ó. While soma maior do que zero. Soma. Bota aqui, ó. Soma maior do que zero. Print soma. Aí eu vou pôr aqui, ó. Soma é igual a soma mais um. Olha o que vai acontecer. Ele vai entrar dentro de um loop infinito, porque ele não tem uma condição de parada. Então ele está sempre executando e sempre essa condição aqui está dando verdadeiro. E ele vai ficar executando, 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 executando sem parar. Aí isso daqui é chamado de loop infinito, tá certo? Que não existe nenhuma situação que essa condição aqui vai dar falsa. Então quando estiver escrevendo o código de vocês, aí é bom sempre ter esse tipo de cuidado. Tudo bem? Entendido o while até aqui, pessoal? O outro laço de repetição agora que a gente vai ver, tá? É o nosso for, tá? Então, o nosso for, ele trabalha um pouquinho diferente do... ele trabalha um pouquinho diferente do nosso while. Porque o while ele vai verificar uma condição e executar aquele bloco de código. O for ele vai trabalhar com listas. Aí tá, professor, o que é listas que a gente ainda nem estudou? Imaginem vocês, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenho uma lista de estudantes. E aí eu tenho essa lista de estudantes de quem está presente aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui Leandro, Maria Eduarda, Guilherme, Quitéria, além dos demais que estão aí, tá? Tem Bianca, enfim, além dos demais. O for, ele permite, isso daqui é uma lista, é uma lista de estudantes. Então, dentro do Python, isso aqui é uma estrutura de dados, tá certo? Que permite o Python saber que eu tenho uma lista que tem 4 posições. Então, na posição 0 está o Leandro, na posição 1, Maria Eduarda, na posição 2, o Guilherme, na posição 3, Quitéria. Então, o Python permite que eu percorra essa lista com um laço de repetição e, por exemplo, imprima todos esses estudantes. Então, só como exemplo, eu vou pôr aqui, ó, for nome em estudantes, dois pontos, e vou pedir para imprimir nome. Veja bem que eu tenho a lista de estudantes e para cada estudante de forma individual, por vez que eu estou percorrendo, eu estou adicionando este valor na variável nome e depois estou imprimindo ela. Vou executar só para vocês verem o teste. Então, eu tenho aqui, ó, for nome em estudantes, ele vai imprimir para mim os nomes individuais dos alunos que estão ali, Leandro, Maria Eduarda, Guilherme, Quitéria. Isso é um dos usos, tá? O outro uso, e eu só estou falando isso só para mostrar a vocês que o for, ele trabalha com essa lista, tá? Que é essa estrutura de dados. Mas a gente está trabalhando considerando valores numéricos, por exemplo, para trabalhar semelhante ao nosso while. Então, o que vai acontecer é que a gente precisa transformar um valor numérico em uma lista. E para que a gente possa fazer isso no Python e trabalhar com o for para esse tipo de uso, a gente vai usar uma funçãozinha
que é chamada de range. Range faz com que um número, tá, ele se transforme em uma lista. Então, olha só, for número em range 10. Então, quando eu estou fazendo isso e vou pedir aqui para imprimir número, o Python ele vai pegar o 10 e vai destrinchar o 10. Olha. Ele pegou o 10 e destrinchou o 10 como se fosse uma lista. E aí ele permite e aumenta o número de possibilidades que eu posso fazer lá semelhante ao while. Tá certo? Percebam só que o Python sempre considera e começa as coisas com o 0 e não com o 1, tá? A mesma coisa lá, por isso que eu estava dizendo que o Leandro estava na posição 0. Então ele sempre considera no 0. E aí esse tipo de range aqui é o range que a gente chama de stop. É o valor dele lá de parada. Tá certo? Eu posso utilizar esse range de diversas formas. Eu posso utilizar um range com range com start e stop. Eu informo o valor que eu quero começar e o valor que eu quero terminar. Então, eu posso informar aqui 5 a 10. Então, quando eu executar, ele só vai considerar... Deixa eu só fechar isso aqui. Ele vai considerar começando no 5, indo até o 10. Lembrando que ele vai sempre o número anterior ao número informado, porque o Python começa a contar do 0. Tá certo? Então, isso aqui é a posição 5 ao 10, valor 10. E a gente tem um terceiro tipo de uso do for, que é o start, o stop e o step. Então, o step, aqui, ó, nessa situação, o Python sempre vai mudando de um em um. O step permite que eu diga ao Python o quanto eu quero que ele mude aqui dos números. Então, ao invés de mudar de um em um, eu quero que ele mude de dois em dois. Então, eu venho aqui e digo, vírgula 2. Aí, olha o que acontece. Ele só imprimiu 5, 7 e 9. Tá certo? Por quê? Porque ele chegou no 5, somou mais 2, foi pro 7, depois foi pro 9. Beleza? Então, isso, por exemplo, permite, ó, se eu colocar aqui, ó, for número começando no 0, indo ao 10 e pulando de 2 em 2, eu só vou imprimir os números pares que existem até o 10. Olha só. Deixa eu fechar aqui que é melhor para enxergar. Então, ó, só os números pares que existem até o 10. Se eu perguntar a vocês quais são os números pares que existem até o 100, vocês acrescentam 100 aqui, vocês já vão saber todos os números pares que existem até o 100, só trabalhando com essa parte do step. Tá certo? Então, esse foi um outro laço de repetição que a gente viu, tá? E aí, só para a gente encerrar, e aí abrir se vocês têm alguma dúvida, alguma coisinha assim do tipo, tá? Então, e a gente aplicar esse conceito aqui, eu fiz o seguinte, ó. Como é que a gente faz para calcular a média entre três números? A gente tem um número, vou botar aqui, x, y, z. Como é que eu faço para calcular a média entre os três? Vamos supor que seja todos os três sejam valores inteiros, tá? Então, eu tenho aqui valor x, y, z. Como é que eu faço para calcular a média? A média, ela é calculada a partir da soma das notas, então, dos números x mais y mais z. Então, soma das notas dividido pela quantidade delas, ou seja, 3. E aí, no final, posso imprimir a média.
Beleza? Então aí eu estou calculando a média entre três números. Vou executar aqui. Vamos ver aqui, vamos calcular de 10, 20 e 30. Então a média de 10, 20 e 30 é 20. Beleza? Tranquilo, né? Agora, se eu pedisse a vocês para calcular a média das duas turmas de DS, dos 80 alunos, que é 80 e poucos alunos que a gente tem, vocês iam ter que fazer isso daqui 80 e poucas vezes, correto? Como é que vocês iriam, meio que fica desumano ter que estar fazendo isso daqui, ó, imagine 80 vezes para poder fazer. Então, a gente usa os laços de repetição, por exemplo, já que isso daqui é o repeteco, para facilitar a nossa vida. Então, se são 80 alunos, eu posso dizer o seguinte, ó, for i in range, tá? 80 alunos. E aí, toda vez que eu entrar aqui dentro, eu recebo o valor da nota, por exemplo. E toda vez que eu estiver aqui dentro, a soma das minhas notas agora vai ser, vamos dizer que eu estou começando soma das notas com zero, tá? Vai ser mais o valor que for digitado. E como eu sei que aqui é 80, eu ponho aqui o meu 80. Então agora, quando eu executar, e toda vez, ó, eu vou executar aqui para a gente ver, ó. Quando eu executar, ele vai ficar repetindo para que eu possa ficar digitando os valores. E à medida que eu digito esses valores, e aí vai ser 80 vezes para digitar, nesse caso, ele vai estar somando esses valores, aqui soma das notas, e no final ele vai calcular essa soma resultante dividido por 80 e calculou a média. Então a gente resumiu aí não sei quantas linhas em poucas linhas de código utilizando esse laço de repetição. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu paro por aqui. É um resumão aí de tudo que a gente viu, estava vendo também no presencial e do que eu tinha passado para vocês online antes, que não deu aí nessas outras semanas por conta de eu estar doente e da gente ter esse encontro nosso aqui. Tá certo? Dúvidas aí da parte de vocês? Deu para acompanhar? Ficou alguma coisa aí pendente? Eu postei também essa parte aqui do resumo do, do while aqui, ó, e do for com range, ó. Os exemplos aqui para que vocês possam pegar depois, tá certo? Conseguiram acompanhar? Tem alguma dúvida? Que aí a gente para por aqui em relação a isso. Pessoal, estão me ouvindo? Show. Muito bom, então. É... Só confirmar. Bianca é do A ou do B, Bianca? Beleza. Deixa eu só confirmar aqui o nome de quem estava aqui agora com a gente. Maria Eduarda, Guilherme Dias, Quitéria e Guilherme Cordeiro, do A. João, Leandro e Bianca Raíssa, do B. Foi isso mesmo? Faltou falar alguém? Guilherme, as aulas gravadas vão tudo pro YouTube, lá no meu canal. Tem todas as outras lá, quando a gente tava vendo no começo.
Algumas ainda deram erro, eu acabei não conseguindo, mas as últimas estão tudo ok. Ah, dos outros professores eu não sei, Guilherme. Eu assim que termina aqui, a primeira coisa que eu faço é poder publicar lá para que os outros possam assistir. Ó, só aproveitando, já que tá sem dúvida, eu vou parar aqui a gravação.